Boa noite, Moçambique. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Time Saúde e Bem-Estar. Cá estamos nós para trazer e, acima de tudo, esclarecer algumas dúvidas dos nossos telespectadores quando se fala de saúde no geral. Vocês poderão ligar na segunda parte para fazer algumas questões ao meu convidado e, na medida do possível, iremos tentar esclarecer. E para falar-nos das dúvidas mais frequentes expostas pelas pessoas, conto em estúdio com o Sr. Euclides Osias, este que é o representante do serviço Alô Vida. E sem mais, Euclides, seja bem-vindo. Muito obrigado. Antes, cumprimentar os telespectadores. Muito boa noite. Exato. E para começar a nossa conversa, nada melhor que saber em que consiste este serviço Alô Vida. Bom, o serviço Alô Vida é uma linha de esclarecimento de dúvidas em saúde. É um serviço criado no ano de 2002 na FDC, portanto, a Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade. Este serviço surge por causa das dúvidas que as pessoas tinham com relação às doenças na altura, HIV e SIDA. Portanto, este serviço surge nesse âmbito para esclarecer estas questões de saúde. Ok. Exato. E ao longo do tempo, este serviço teve uma pequena paragem, não é? Exato. Para a reestruturação. E após esta paragem, o que puderam sentir que houve de diferente para este serviço? Quais foram as mudanças? Exato, as mudanças foram várias, não é? Como disse, paramos para a reestruturação, porque o serviço primeiro passou para as mãos do Ministério da Saúde, porque não fazia sentido que a FDC continuasse a fazer este trabalho. Portanto, houve um memorando de entendimento, o Ministério da Saúde abarcou o pessoal que fazia parte deste serviço. Portanto, a primeira coisa que fez foi aumentar o grau ou o nível de questões esclarecidas. Devo recordar que na FDC este serviço apenas esclarecia questões relacionadas com as ITS e o HIV. Okay. Portanto, para o Ministério da Saúde, passa a esclarecer outro tipo de questões. Relacionadas às outras doenças? Às outras doenças, não é? Porque o objetivo é esse, não é? Okay. Não só o HIV, mas também outras questões. Neste momento, o serviço esclarece questões relacionadas, por exemplo, com a saúde sexual e reprodutiva. Também esclarece questões relacionadas com o cancro do colo do útero e também, neste momento, por causa desta questão do ébola, também está a esclarecer questões relacionadas com a ébola. Ok. E neste momento, como bem disse, não é? Estão a esclarecer muitas questões relacionadas à ébola, mas quais são as outras questões mais frequentes que as pessoas têm exposto neste serviço? Devo dizer que o Serviço Alô Vida não esclarece outras questões que não sejam estas que eu acabei de me referir. Okay. Portanto, as questões mais frequentes dos jovens ou dos utentes, neste caso do serviço, são as relacionadas com a prevenção, por exemplo, das ITS, os sintomas, quais são os sintomas das ITS, quais são os locais onde eles podem, por exemplo, fazer o teste, e quais são, portanto, os locais para além dos ATS onde eles podem se dirigir. Portanto, nós referimos sempre aos centros de saúde, aos hospitais, de acordo, portanto, com a região onde eles se encontram. Portanto, existem vários locais onde eles podem fazer o teste ou onde podem se dirigir quando têm questões de saúde a tratar. Exato. E acredito que estas são também dúvidas de outros telespectadores que não têm informação que existe este serviço para esclarecer, e o Time Saúde está aqui para, de uma ou de outra maneira, poder ajudar os nossos telespectadores. E quais são os sintomas destas doenças? Bom,
Vamos começar das ITS. Exato. Os sintomas mais frequentes, não é? São as verrugas, as comichões, os corimentos, dor e ardor a urinar. Portanto, são sintomas comuns destas doenças. Mas o que é que nós fazemos é sempre referir ao centro de saúde ou ao médico para ser observado, porque pode não se tratar, por exemplo, de uma ETS, pode se tratar de uma outra complicação que a pessoa tem, mas que precisa sempre a observação de um médico. Daí que o serviço sempre refere ao médico. É importante salientar este Exato. aspecto. É importante salientar porque pode-se tratar de uma outra doença, que não seja a ITS. Então é importante que os telespectadores saibam que, ao notar qualquer alteração no seu órgão genital, neste caso, procurar um médico para melhor esclarecimento. Depois da testagem, o médico poderá aferir se realmente trata-se de uma ITS ou qualquer outra doença e aí poder prescrever a receita respectiva à doença que o utente tem. Mas não existem alguns casos em que as pessoas já sabem quais são os sintomas e, por vezes, ao invés de dirigir-se a uma unidade sanitária, optam em dirigir a uma farmácia? Bom, isso pode acontecer, mas o importante, na verdade, é procurar um médico. É procurar os centros de saúde, os hospitais, para poderem ter, serem prescritas uma receita para poderem, portanto, fazer o tratamento. Exato. E ainda dando continuidade aos sintomas das doenças que já mencionou, que vocês têm mesmo aconselhado os telespectadores, aí o cancro do útero, quais os sintomas? Bom, são vários. Na verdade, não podemos relacionar o cancro do útero como qualquer outra doença, não é? Mas se a pessoa, por exemplo, sente uma dor no baixo ventre, deve portanto, procurar um médico para ser diagnosticado se realmente trata-se do cancro do colo do útero. E esta Exato. dor a pessoa pode sentir em qualquer altura, não somente quando esteja a praticar uma atividade, por exemplo. Exato. Tem sempre que procurar um médico. Portanto, qualquer dor que a pessoa sente no seu corpo, neste caso estamos a falar dos órgãos genitais, deve procurar um médico para ser diagnosticado primeiro e depois disso referido a devida medicação. Para além das ITS, tem o cancro do útero e o HIV-Sida. Exato. Quais os sintomas, se bem que existem pessoas que já conhecem os sintomas do HIV-Sida, mas o nosso trabalho é sempre esclarecer e fazer com que as pessoas lembrem quais podem ser os possíveis sintomas de uma determinada doença, e o HIV-Sida. Exato, o HIV, neste caso, são sinais comuns em outras doenças, não é? Podem, dependendo de cada indivíduo, pode aparecer, por exemplo, a dor de cabeça, as febres, pode também aparecer como poderia dizer, problemas relacionados com o inchaço dos pés. Portanto, é sempre importante procurar uma ATS, portanto, o antigo HTV, para fazer primeiro o teste. Porque o HIV ele tem sinais comuns às das outras doenças. Portanto, não é possível, através destes sinais, a pessoa perceber que está com HIV. Portanto, deve fazer primeiro o teste. E só depois do teste é que a pessoa vai realmente saber se é positivo
Então significa que tem um vírus, não é? E aí, depois disso, é prescrito uma série de análises para ver se pode ou não começar com o tratamento. Ok. Exato. E Portanto, esse- os sinais são comuns. São sinais comuns, dor de cabeça, mal-estar, calafrios, portanto, suores noturnos. Portanto, a pessoa deve, na verdade, procurar sempre um médico, depois disso fazer o teste e só depois é que tem a certeza se realmente está infectado e depois seguir com o tratamento. E não esclarecem dúvidas também sobre a tuberculose? Não, neste momento ainda não. Sabe que a tuberculose é uma das doenças portas de entrada. oportunistas da infecção por HIV. Portanto, acaba sendo uma questão que é-nos sempre colocada, mas nós sempre referimos, portanto, à unidade sanitária Ok. para melhor esclarecimento. E acredito que este Exato. serviço é para todas as faixas etárias, não é? Exato. O Serviço Salva a Vida tem esta particularidade, não é? Nós esclarecemos questões para todas as faixas etárias, sem restrição, não é? Se bem que a maior parte das pessoas que ligam para este serviço, que procuram o Serviço Salva a Vida, são jovens. E são jovens na faixa etária dos 15 aos 39 anos. Portanto, mas também temos tido a oportunidade de conversar com jovens, crianças, não é, que ligam para ter esclarecimento em várias matérias, portanto, as crianças que têm, os alunos das escolas, onde o professor coloca uma questão e eles ligam, de facto, para o serviço para terem o esclarecimento. E nós temos tido a oportunidade de conversar com eles e explicar como é que devem fazer, quais são os sintomas, como é que devem se prevenir com relação a esta doença. Exato, e acredito que, para além de serem jovens a ligar, mais vezes, não é? Os adultos também? Sim, Tem. todas as faixas etárias. E não é? agora, entrando mais para os jovens e adolescentes, quais têm sido as dúvidas mais frequentes destas pessoas? Bom, os jovens querem saber de tudo, querem saber de muita coisa, mas eles estão mais preocupados com os sintomas da doença. Também querem saber, por exemplo, se tiveram um comportamento de risco, ou porque estavam numa festa, ou porque estão a conversar com amigos. Portanto, surge uma dúvida, eles ligam. Portanto, são questões relacionadas com sintomas, locais onde eles podem fazer o teste e também outras questões, portanto, relacionadas com este assunto. Okay. Então, são várias questões, não é? Exato. Exato. E fomos também à rua procurar saber dos nossos telespectadores o que fazem quando têm uma dúvida sobre a saúde. E sem mais, acompanha. O que faz quando tem alguma dúvida sobre a saúde? Vou à internet, consulto e depois procuro um médico. Consulta os médicos. Consulta. Vou ao médico. Vou ao médico procurar saber, para me informar. Muitas das vezes tenho acompanhado o noticiário, né, para ver se temos mais explicação, mas poucas vezes tenho informação, então muitas das vezes tem sido quando eu tenho problemas, vou ao hospital e aproveito esclarecer as dúvidas. Muito bem, ficamos assim com a opinião dos nossos telespectadores quando questionamos o que fazem quando têm uma dúvida sobre a saúde. E tivemos uma telespectadora que disse que recorre à internet. É eficaz? Bom, as pessoas devem procurar informação. A internet é um meio, de facto, as pessoas têm para se informar sobre vários assuntos. O importante é saber selecionar esta informação. Mas, para além disso, não é? A telespectadora até disse, eu consulto a internet, mas depois vou ao médico. Exato. Portanto, é ali onde deve estar a questão. Procure se informar, sim, mas no final tem que ir ao médico, porque vai encontrar informação de diversos autores na internet.
as pessoas escrevem e colocam lá a informação, mas só o médico estará em condições de dizer o que é que esta pessoa tem, depois de observar, não é? Perceber o histórico deste doente e depois disso referir qual é a medicação apropriada para a pessoa. Portanto, é importante frisar que tem sempre que procurar informação. Procure informações em qualquer parte, nos livros, na internet, em outras formas nas bibliotecas. Existe informação, mas depois disso é importante procurar um médico. Porque pode-se dar o caso da pessoa pensar que está a ir por uma linha enquanto é outra. Na verdade, e pensar que pode automedicar-se, não é? E ter outro tipo de complicações. Então, é importante, no final da pesquisa que vai fazer, procurar sempre um médico, porque estará em condições de esclarecer melhor a dúvida. Isto para dizer que, para aquelas pessoas que, quando sentem uma dor ou têm alguns sintomas, não sabem exatamente qual é a doença, optam a ir à farmácia, não é nada benéfico. Bom, Primeiro, temos que ir à unidade sanitária e depois Exato. é que vão nos receitar algo. Exato, para um médico. Exato, tem que ser assim. Não é? Se bem que alguns... Se forem doenças, eu penso que existem doenças crônicas que o doente já está habituado a manipular esta doença. Mas é sempre importante procurar um médico. Se esta farmácia tiver lá um médico de serviço, melhor, não é? Mas se não tiver, é importante procurar um médico, porque a prescrição da receita é feita pelo médico, não é? E não pode chegar na farmácia, se for uma farmácia realmente séria, tem que exigir a receita, não é? Tem que estar prescrito o medicamento, que é para a pessoa poder tomar de acordo com as regras. Exato. E o que tem sido feito para informar e orientar os jovens em relação aos cuidados de saúde? Bom, existem várias iniciativas que são feitas não só a nível do Ministério da Saúde, mas a nível de outras organizações, não é? Existem associações que trabalham com jovens na área de saúde. Portanto, através das palestras, eles vão dando informação para os jovens e não só. Existem aqueles que nós chamamos de oficiais de campo, que vão para as casas e esclarecem as dúvidas das pessoas porta a porta, mas também existem fóruns de debate onde são convidados jovens para participar e debater sobre várias questões de saúde. Logicamente orientados sempre por alguém que tem a função de esclarecer algumas questões. E também existe o serviço ao ouvido, não é? Que também existe para esclarecer questões de saúde. Exato. Ok. E qual é o nível de conhecimento dos jovens e adolescentes sobre sinais e sintomas de doenças? Bom, acho que existem jovens com um certo conhecimento acerca desta matéria, porque eles investigam, eles procuram informação, são pessoas que leem jornais, leem revistas, procuram na internet, mas existem ainda, infelizmente, pessoas que não têm acesso a este tipo de informação. E é por isso que existe este serviço, que é o Serviço ao Ouvido, que em qualquer parte de Moçambique, desde o momento que haja cobertura telefónica, esta pessoa pode ligar e esclarecer a questão que lhe preocupa. Tem uma grande vantagem este serviço, exatamente por causa da forma como ele é feito. Portanto, a pessoa liga e não precisa se identificar. Portanto, ligou, colocou a questão e é esclarecida no momento. Há casos em que se recebe chamadas de pessoas que acabaram, por exemplo, de ter uma situação de risco.
ligou e disse que, olha, o meu preservativo rompeu, o que é que eu faço? Portanto, tive uma situação de risco, o que é que eu faço? Não é? Então, a questão é esclarecida na hora. Portanto, tem esta grande vantagem. E outra questão é que este serviço também, apesar de não ser oficial, também esclarece questões na língua nacional, portanto, em algumas línguas nacionais. É uma mais-valia. É uma mais-valia. Portanto, as pessoas que não têm domínio da língua portuguesa podem ligar e ficarem esclarecidas Então, do a pessoa mesmo se jeito. acanhar, olha, eu não falo perfeitamente Exato. português, pode falar... Pode falar na língua em que, desde o momento que esteja lá um operador que entenda esta língua local. E também tem outra questão, não é? As pessoas podem ligar para o serviço Alô Vida e colocar questões de fórum íntimo sem se intimidar. Portanto, não está a ver a pessoa que está a interagir, portanto, coloca a questão que lhe apetece sem problemas de tabus e de mitos. Portanto, pode colocar questões sem nenhum problema e será esclarecida na hora e pode, a partir daí, desenvolver uma conversa, não é? Que provavelmente em presença de um Não teria médico coragem. ou de um ativista, não teria coragem de colocar esta questão, não é? Portanto, é a grande vantagem que o Serviço Alô Vida tem em relação, tanto aos outros serviços que esse serviço tem. Sem sombra de dúvidas, Exato. é uma mais-valia para todas as pessoas que pretendem esclarecer algumas dúvidas sobre diversas doenças. Podemos dizer que temos um número considerável de pessoas bem informadas? Bom, analisando, eu penso que existem pessoas que investigam e ligam para o Serviço Alô Vida para tirarem pequenas dúvidas que podiam não estar bem esclarecidas no manual em que leu ou aquilo que viu na internet. Mas existem aqueles casos em que as pessoas, de facto, não têm conhecimento. Portanto, é aí onde está o papel do Serviço Alô Vida, do Ministério da Saúde, em esclarecer as questões deste utente. E, no final, referir sempre. É preciso referir que nós sempre, no final de cada ligação, nós encaminhamos este utente para vários serviços. A pessoa pode ligar e tem uma dúvida, está acanhada ou porque teve algum problema com o marido ou teve um problema. Então, nós referimos ao psicólogo, ou mandamos, ou referimos ao centro de saúde, ou referimos ao hospital, referimos ao ginecologista, porque não é função do Alô Vida diagnosticar as doenças, não é função, mas sim orientar as pessoas que têm dúvidas e esclarecer alguns assuntos apenas. Ok, Exato. interessante. Eu acredito que estamos também deste modo a esclarecer algumas dúvidas dos nossos telespectadores. Mas tenho indicação que é chegado o momento de conferirmos o primeiro e último intervalo e voltaremos para interagir com o telespectador. Até já.